O mês de março está chegando ao fim, um mês que lembramos em especial da luta das mulheres. Tempo de resgatar toda a nossa história e nossas conquistas até aqui, recuperar o fôlego e entender quais são os próximos passos e as próximas batalhas a encarar. Apesar de toda a dor, de toda a desigualdade e do sangue violento derramado nessa história, é importante celebrar a rede fortalecida de mulheres que tem se unido mais e mais contra o sistema machista e patriarcal. Entre nós, a união e a força está cada vez maior e temos conseguido colocar nossas vozes e corpos no mundo, exigindo respeito e dignidade. E por falar em vozes e corpos, o episódio de hoje tem a ver com tudo isso. Hoje vamos falar sobre algo que diz respeito ao corpo de muitas mulheres, sobre o sangue que muitas de nós derrama todo mês e que não vem da violência. O sangue que em muitos lugares é tratado como tabu ou até imundície. O sangue que ainda é silenciado e não é visto enquanto uma questão de saúde. Estamos falando sobre a menstruação. Oi, eu sou Maria Clara e esse é o Diálogos, um podcast de entrevistas da Edufba. No episódio de hoje, convidamos a professora da Universidade Federal do Ceará, Vládia Jamile, para conversar com Keila e Jamara, as autoras do livro Minha Menstruação Chegou, lançado recentemente pela Edufba e voltado ao público infanto-juvenil, que está passando pela chegada da primeira menstruação. As três foram reunidas aqui para conversar sobre a primeira menstruação e a importância de construir uma nova geração de mulheres conscientes a respeito do seu próprio corpo, do seu ciclo e da luta política que envolve discutir a menstruação no Brasil. Mas antes desse bate-papo começar, confira conosco mais um pouco sobre as nossas convidadas. Vládia Jamile dos Santos Juca possui graduação em Psicologia e doutorado em Saúde Coletiva e coordena projetos de pesquisa e de extensão na interface da saúde mental coletiva com a psicanálise, sobretudo no campo da saúde mental infanto-juvenil. Vládia também integra a Rede Nacional de Pesquisa em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. Além disso, é professora do Departamento de Psicologia na Universidade Federal do Ceará. Keila Parente é especialista em Psicologia da Educação e atua como psicóloga clínica e escolar há quase 20 anos. Além disso, Keila também escreveu esse lançamento recente da Edufba, Minha Menstruação Chegou, que você pode encontrar mais informações na descrição do episódio. Jamara Carmo é servidora pública e consultora de moda. Além disso, junto com Keila, também escreveu o livro Minha Menstruação Chegou. Hoje eu reuni vocês três aqui para conversar sobre justamente essa chegada da menstruação na vida das mulheres ali durante o período da adolescência, aproveitando também esses embalos do mês da mulher agora em março, para conversar sobre esse tema, pensando também em como construir essa nova relação com a menstruação nessa nova geração de mulheres que vem aí. Então eu queria começar perguntando para vocês o que é que muda numa sociedade que conversa abertamente sobre a menstruação. Então, assim, por que que essa primeira menstruação ela precisa ser discutida como uma questão de saúde pública e não apenas também como um assunto privado ou familiar? Eu quero agradecer também por estar aqui, por poder participar. A menstruação, ela é um sinal de que tem algo mudando no corpo da menina. Geralmente, a primeira menstruação ou a menarca é um marco de que a menina está entrando na puberdade. E por isso ela passa por transformações que são físicas, então transformações do próprio corpo, mas não apenas, transformações também emocionais, transformações de identidade. Então, a menstruação, ela é um processo natural, mas ela tem uma dimensão que é simbólica, né? Então, não existe uma menstruação dissociada de uma cultura ou dissociada de um grupo. Então, a menstruação, ela chega no corpo da menina, mas essa menina está localizada no tempo, no espaço, numa cultura. Então, falar de um processo natural e um processo que é vivido por todas as meninas é fundamental. É fundamental porque a gente percebe que durante muito tempo a menstruação ela sempre foi muito cercada por silêncio, por tabus em algumas culturas, e algumas mulheres cresceram sem conversar abertamente sobre isso, né? Então, às vezes, a menina recebeu algum tipo de orientação prática, mas, em geral, falar sobre sangrar, falar sobre estar menstruada, era, às vezes, um sinal de vergonha ou um sinal de inadequação, ou um sinal de que aquele assunto não é para ocupar todos os lugares, mas apenas alguns lugares específicos. Então,
nós entendemos, e aí nós, eu digo, nós as autoras do livro, Jamara e eu, que quando a gente fala sobre a menstruação de uma forma natural, a gente está ajudando essa menina que está menstruando ali pela primeira vez a entender o próprio corpo, a olhar para o próprio corpo, a cuidar deste corpo. E quando eu falo deste corpo, não só daquilo que envolve a menstruação, o sangramento em si, mas cuidar das suas emoções, cuidar de si mesma. E a gente faz com que elas possam entender mais sobre o que estão sentindo. E à medida que cuidam de si, cuidam do seu corpo e falam sobre isso, elas têm uma condição de se posicionar de uma forma diferente, se posicionar diante de si mesma, se posicionar nas suas relações. Então, entendemos que é um assunto que precisa ser tratado com naturalidade e quando a gente faz isso, a gente provoca, promove muitos efeitos na constituição, né, dessa menina, que, enfim, na constituição dessa mulher. Então, a gente percebe que informação também gera segurança e as pessoas, quando se sentem mais seguras, como eu disse, elas se posicionam de uma forma diferente. Achei muito assim, quando Keila fala, né, da dimensão simbólica, acho que isso é bem importante, para a gente pensar que, apesar de ser uma experiência que acontece no corpo, e uma experiência, né, muito significativa, porque ela vem acompanhada de mudanças na imagem corporal, de um certo lugar que a criança tinha na família, ela é uma experiência assim que requer palavras para que ela ganhe esse contorno e possa ser elaborada pela adolescente, né, pela figura que está vivendo, a pessoa que está vivendo a puberdade naquele momento. Então, as palavras também têm essa função de nomear, de dar um contorno, né, como se fosse assim um molde através do qual a gente vai dando forma ao vivido e tornando esse vivido uma experiência humana. E além disso, né, assim, também fiquei pensando na questão da dimensão da saúde pública, que é assim fundamental a gente lembrar que quando se trata de adolescência, a gente fala de adolescências, são muito plurais, são vividas, né, em contextos assim os mais diversos. A gente tem hoje uma situação muito preocupante, inclusive em termos de violência contra a criança e o adolescente, né? Violência sexual que muitas vezes incide justo nesse momento da puberdade. A gente tem famílias que têm maior ou menor acesso à saúde, às informações e a coisas muito fundamentais, como, por exemplo, a compra, né, do absorvente. Então, assim, essas são questões que a gente precisa, né, falar, pensar e ver como é que a gente trata a menarca, a primeira e as menstruações de forma geral, como parte da saúde da adolescente, né? Então, acho que é importante também falar dessa pluralidade quando a gente pensa na saúde pública. É verdade, Vlad. Você me fez lembrar de algo que nós pesquisamos bastante quando estávamos escrevendo o livro, sobre a pobreza menstrual, né? E também sobre dignidade menstrual. Então, já que a adolescência ela não é única e ela é marcada, inclusive, marcada por marcadores, enfim, mais históricos, sociais, isso faz toda a diferença na experiência da própria, de viver a adolescência, então, na experiência do adolescente. A gente soube, por exemplo, lendo, pesquisando, como esse problema da pobreza menstrual não se restringe ao Brasil, mas existem diversos países, né, que têm pesquisado, inclusive, e proposto intervenções sobre isso, mas particularmente nós conhecemos um estudo que foi feito no Reino Unido e que mostrava que algumas adolescentes, algumas meninas, passavam a faltar muitas aulas durante pelo menos uma semana a cada mês, né? E quando se investigou o que estava acontecendo, se soube exatamente disso, que algumas meninas não tinham condição financeira, não tinham acesso a absorventes e elas precisavam usar papel higiênico e ao usar papel higiênico para conter ou para absorver o sangue, não, obviamente, não era o suficiente e elas tinham as roupas marcadas ali pelo sangue, e se sentiam envergonhadas e voltavam para casa e deixavam de frequentar a escola. E isso, então, houve uma campanha publicitária na época pedindo atenção e uma intervenção
pública, né, nesse sentido, de intervenção de ordem mesmo, governamental, para cuidar, para dar atenção a esta necessidade que, se não é falada, né, ou trazida por mulheres, talvez, que estão vivendo isso, talvez não tenha um lugar, né, nesse discurso, talvez o discurso não trate disso, porque parece que isso não existe, né? Mas quando a gente traz, e você estava falando sobre as palavras, quando a gente traz isso para o discurso e a gente dá existência a isso nos convoca também a fazer alguma coisa, né? Foi, é um prazer para mim também estar aqui. Eu acho assim que essa oportunidade de conversa e de dividir experiências, né, entre gerações, entre as próprias amigas, elas tiram a mulher do silenciamento, né, que por muito tempo a gente passou aí gerações sem poder falar sobre a menstruação, sobre o sangue, era encarado como algo nojento até, né? Vergonhoso. Então, eu acho que abre de uma forma, essa conversa abre de uma forma tanto no aspecto individual, como vocês já falaram, como também no coletivo, que é a questão da própria saúde pública, né? Entender que não é um aspecto biológico apenas, é emocional, social, é a dignidade da pessoa humana, né? Então, eu acho que essa conversa passa por muitos aspectos e realmente é muito importante e, assim, a gente está muito feliz de poder participar de tudo isso, né? Gente, aproveitando esse gancho que vocês trouxeram aí da pobreza menstrual, eu queria perguntar como é que vocês acham que a atenção básica à saúde, né, e a escola, elas poderiam atuar talvez juntas para promover informação e cuidado nesse momento da primeira menstruação? A proposta, quando a gente escreveu o livro, eu vou sempre falar um pouco sobre o livro, porque não tem como não citá-lo, mas quando a gente escreveu esse livro, pensando que ele atingisse, que ele fosse possível, fosse acessível para as meninas, a gente pensou muito em oportunizar também para escolas falarem sobre este tema, partindo de um viés que não fosse exclusivamente biológico, né? Então, a atenção, por exemplo, das escolas a este tema é oportunizar a conversa, então fazer circular o discurso sobre isso, porque a escola é muitíssimo um lugar de discurso. Então, poder aprender sobre o próprio corpo, poder cuidar sobre o próprio corpo, do próprio corpo. Mas, obviamente, que o acesso ao conhecimento teórico, sem poder vivenciar isso na prática, para algumas pessoas, né, que não tenham, talvez, este acesso, como a gente estava falando aqui, acaba sendo um conhecimento muito descolado da realidade, que não é a proposta, né? A proposta é que, de uma forma geral, as unidades básicas ou serviço básico de saúde, ele seja capaz de absorver essas demandas iniciais, né? Talvez Vládia possa falar um pouco mais sobre o funcionamento mesmo das unidades básicas de saúde, da assistência que é oferecida para estas meninas, né? E a articulação disso com as escolas. Acho que Keila, né, quando traz essa questão do lugar da atenção básica e articulação com as escolas, né, é fundamental isso, assim, a gente, durante um bom tempo, né, teve o programa de saúde na escola, que tem sido revisto, tem sido alvo de muitos debates, e um dos problemas que a gente teve com o programa, né, com a perspectiva do saúde na escola, era assim, que se falava de questões que de fato são importantes, mas às vezes através de uma perspectiva pedagógica, educativa, né, que o Paulo Freire chamava muito assim de bancária, né? Um adulto que fala sobre um tema com uma criança e com um adolescente. E aí, assim, a gente sente a necessidade, isso é muito gritante. Hoje eu faço também trabalho com adolescentes nas escolas, um trabalho mais no campo da promoção da saúde mental, mas, assim, elas e eles, né, dizem, com todas as letras, queremos ser escutados. A gente não suporta mais palestra. Isso, inclusive, é um aspecto muito interessante do livro que vocês estão lançando, porque ele é um livro que convida ao diálogo, né?
ele tem vários espaços assim para que sejam colocados os depoimentos, né, para que haja um diálogo né, da adolescente com o material, isso é muito bacana. Então, assim, acho que a gente precisa desenvolver realmente cada vez mais espaços que são espaços para conversar com eles, com elas, e partindo, inclusive, dos saberes que eles e elas trazem, né? Sobretudo elas, mas, assim, importante também abordar o assunto com os meninos, sobretudo nesses tempos em que a gente tem visto, né, tanta violência associada à misoginia. Então, legitimar o lugar da mulher, o corpo da mulher, as particularidades desse corpo, é uma coisa também que cabe, né, assim, de ser pensada, ser considerada com esse recorte duplo de gênero. Mas a atitude assim dialógica, eu penso que é fundamental, até porque assim a gente quando vai com a fala muito pronta, a gente sempre supõe que assim se está partindo do zero, a gente nunca sabe, né? De repente a gente está ali se havendo com uma adolescente de 12 anos que desde os 8 anos cuida dos seus irmãos, situações que não deveriam acontecer, mas que acontecem, né? Então, assim, como é importante, né, a gente assim estabelecer um diálogo sempre partindo da escuta, da valorização dessas experiências e do entendimento que esse momento é um momento, como a gente estava falando, de muitas mudanças, né? Você tem a menstruação, a potência, a fertilidade, né? O livro também coloca isso, mas também lutos, lutos do corpo infantil, luto de um certo lugar que se ocupava na família, muitas vezes corresponde à mudança de ciclo escolar, né? A passagem do fundamental, anos iniciais para os anos finais, é muita mudança, é muita coisa acontecendo, né? E como a gente estava falando lá no início, quanto mais a gente pode conversar sobre, dar forma a isso, né, através das palavras, melhor. Palavras e outras formas de representação dos jogos, das brincadeiras, né, enfim. É isso, no que você tocou aí do livro, né, a gente é, acha que o nosso diferencial ali no livro é justamente esse diálogo, né, entre Sim, mulheres mais velhas, entre amigas, a menina com ela mesma ali, tem espaço para ela falar dela, a data que ela menstruou, para quem ela contou, as sensações, tem espaço para desenhar, escrever poema, então eu acho que é uma abertura, assim, né, que deixa para a menina se autoconhecer, ter uma maior liberdade de falar sobre si, sobre seu corpo, suas dúvidas. Então, eu acho que isso realmente facilita essa adolescente chegar numa escola ou no médico e poder abrir, né, suas dores, saber que é uma dor individual, mas que também muita gente sente de uma forma, né, cada uma na sua individualidade. Mas eu acho que é por aí também. Eu acredito muito na conversa. E muito na conversa entre mulheres também, muito. Tanto que sim. surgiu daí, né, de conversa entre mulheres. E como a unidade básica pode propiciar isso, né? Essas conversas intergeracionais, olha que riqueza. Porque, assim, a gente tem o programa de saúde do adolescente, ele acaba sendo um pouco deixado de lado, infelizmente, a pauta da infância e da adolescência, né? Em detrimento de tantos outros programas que também são urgentes, são necessários, né? A gente não tem o que questionar com relação a isso. Mas agora você falando, Jamara, também fiquei pensando, né, unidade básica como esse espaço de encontro entre gerações e saberes diversos. Sim, verdade. Inclusive, no livro tem uma dica lá que a gente chama Dica da Vovó. Isso. Poxa, muito legal e muito importante isso, Vlad, que você traz também de olhar com cuidado para as histórias desses corpos e dessas meninas que começam a menstruar, né? Para a história pessoal de cada uma e construir uma formação a partir desse olhar também cuidadoso com a história de cada uma, né? Então, eu queria perguntar, até, Vlad, assim, de um ponto de vista da psicologia e da saúde mental das crianças e das adolescentes, que é seu campo de pesquisa também, né? Como é que o silêncio e esse tabu sobre menstruação pode afetar a autoestima, relação com o corpo e segurança emocional dessas meninas e adolescentes? É. Esse silêncio
assim, eu tenho a impressão que a gente já não vive tanto em silêncio quanto a gente viveu antes. O que tem me preocupado mais é a forma como essa informação chega, né? E por quem ela chega, porque a gente tem as conversas, né, que acontecem com os pais, com professores na escola, mas hoje, assim, os adolescentes têm como uma grande referência o mundo virtual. E é lá que se buscam respostas para uma série de questões, né? Assim, desde as questões do que está se passando com o meu corpo, até questões, inclusive, mais afetivas, né, da própria saúde mental. O que é que eu faço com a minha aflição? É nesse grande outro aí virtual que eu vou em busca dessas respostas. Então, assim, a gente tem, né, que pensar que não dá para a gente ignorar a existência desses vários espaços, o fato de que se transita, e trabalhar muito nessa perspectiva dos corpos diferentes e do respeito à diferença entre esses corpos, que, como você falou, Maria Clara, tem história, são corpos que têm história. Nunca um corpo de uma, né, púbere vai ser exatamente igual. As marcas, o que viveu. Hoje a gente tem muito a questão, inclusive, da puberdade precoce, que eu acho que é um tema, né, muito preocupante, assim, o que está acontecendo para a gente ter um quantitativo tão expressivo de meninas, para além das questões, né, assim, hormonais e tal, a gente sabe que tudo isso está ligado, né, aí também aos fatores ambientais, enfim, não penso por aí. Puberdade tem chegado precocemente, e o que se sabe é que tem influência de diversos elementos ambientais, mesmo como o Vlad já tinha falado, mas além disso, a alimentação, a exposição a conteúdos inadequados, até mesmo o uso de maquiagem. Já tem alguns estudos falando sobre isso. E a menina hoje que está imersa no ambiente digital, porque é um outro ambiente, é um ambiente que atravessa a construção da identidade dessa menina, tem, em geral, fundamentada a relação com o seu próprio corpo, baseada em parâmetros que são irreais. Geralmente, quando eu converso com alguns adolescentes, eles costumam dizer, ai, Keila, fulano não é padrão, ai, fulano é super padrão. E o que eles geralmente chamam de padrão não corresponde à grande maioria das pessoas, né? São corpos, às vezes, absolutamente construídos com um determinado objetivo. Então, ter a sua relação com o corpo construída, fundamentada nessa relação com padrões que são irreais, obviamente tem um efeito sobre a autoestima, né, dessas meninas. Aquele livro A Geração Ansiosa, enfim, estava muito em voga, está ainda é muito falado, mas especialmente nesses últimos 2 anos, trata do efeito nocivo do uso de redes sociais, especialmente para meninas nessa faixa etária de 10 aos 12 anos. Então, se reconhece, e isso nos diversos países no mundo inteiro, então se reconhece que há efeitos ou prejuízos para o desenvolvimento dos adolescentes de uma forma geral, ok, mas essa faixa etária dos 10 aos 12 anos, ou seja, que corresponde a essa entrada na puberdade, então ali o início da adolescência tem sido marcado por muito adoecimento mental e isso está associado a esse uso das redes sociais. Obviamente, se associa a diversas coisas, né? Assim, diversos elementos. A gente pode falar do tempo que está, enfim, que a adolescente está exposta a isso, mas não só, mas aos conteúdos também. Também a velocidade de informação, os conteúdos cada vez menores e cada vez mais superficiais e prendendo cada vez mais a atenção. Então, de alguma forma, está associado, né, à adolescência, à experiência da adolescente vindo a sua própria adolescência, construindo o seu saber sobre o seu corpo, e, enfim, isso obviamente está ligado à primeira menstruação, né, que, como o Vlad estava falando, há muitas mudanças associadas, não só a mudança de segmento na escola, mas a mudança na forma como se posiciona diante do outro. Tem uma garota, uma adolescente com quem eu conversei uma vez, eu gosto muito desse exemplo, eu sempre me lembro dele. Ela tinha uns 12 anos e ela me dizia assim, eu tô doida para voltar para a escola, ela estava no período de férias. E eu disse, mas por que você está doida para voltar para a escola? E ela disse, não, porque agora eu cresci e eles vão ter que me respeitar.
Então, é uma mudança, assim como a menstruação é uma mudança no corpo, a mudança, o crescimento do corpo também, para ela, já tinha uma representação simbólica ali no posicionamento diante do outro e do outro em relação a ela, né? Então, de como o outro vai enxergá-la, de como ela vai se posicionar nessa relação. Aproveitando aí esse tema da desconexão, né, por causa das redes sociais, que é que é um cenário geral, né, adulto, criança, adolescente, todos nós estamos passando por essa dificuldade. Com certeza as crianças que infelizmente têm acesso e os adolescentes sofrem mais, né, isso da informação. Mas eu vejo o livro, inclusive, como uma oportunidade de trazer, né, para a realidade ali, para a escrita, que é uma coisa que eu vejo que está se perdendo totalmente. Eu sinto dificuldade quando eu vou escrever um texto mais longo. Parece que não é nem assim, a mecânica da mão mesmo parece que vai travando. Então, eu acho que isso traz ali para a geração minha de Keila, ali, que teve diário, escrevia muito, que não é uma realidade, né, dessa geração agora. Então, eu acho que dá essa oportunidade para essas meninas ali voltarem para o mundo físico real aqui e conversarem mais com as mães dentro de casa, tirar um pouco esse celular aí do rosto e olhar mais para rosto humano mesmo, escrever. Eu acho que é uma oportunidade, assim, ímpar, sabe? Eu estou muito feliz, assim, com essa construção de nós duas. São coisas assim sutis, né? Mas que eu queria parabenizar vocês quando tem assim uma página ali em branco, só com um detalhezinho no final, né? Ah, você sabia, né, que a primeira menstruação é chamada, né? Você já ouviu aquela página em branco que tem um dizer assim muito sutil, né? Que tem uma orientação assim, você está enxertando ali tempo, espaço e um convite à escrita, né? Que é o que a gente não tem na rede social. E vocês estão falando, né? São muitas imagens, as imagens passam com muita velocidade. A gente não tem tempo de processar, a gente não tem tempo de elaborar. Então, tudo isso que a gente está falando sobre as conversas, né? Em família, na atenção básica, nas escolas, né? E através do livro, a gente está falando disso, de poder novamente tomar o tempo como uma dimensão importante na construção de uma narrativa, que é isso que faz com que as nossas vivências humanas se tornem experiências compartilhadas. Ai, gente, muito bacana. Eu, inclusive, fui salva, assim, para compreender minha menstruação por causa dos diários, né, das anotações. Eu sou muito a anotar tudo que eu sentia em relação ao meu ciclo, enfim. Também sou muito dessa da expressão pela escrita, né? Mas aproveitando o que Jamara trouxe sobre essa coisa do contato humano mesmo, né? Dessas redes que a gente constrói pessoalmente mesmo, eu queria perguntar para vocês, assim, para finalizar com essa última pergunta, como a gente poderia criar espaços seguros de gente com gente, né? Indo contra essa lógica de consumo perigoso das redes sociais que vocês trouxeram, em que as crianças e as adolescentes elas pudessem conversar e se expressar dentro das escolas e dos serviços de saúde. Como que vocês acham que esses espaços seguros poderiam ser construídos? Maria Clara, eu penso que é preciso propor, obviamente, espaços de conversa nos lugares onde as meninas estão. E as meninas estão na escola, e as meninas estão, enfim, no serviço de saúde, unidade de saúde, sempre que necessário, que precisem ou que buscam. Então, a escola, prioritariamente, que tem uma tarefa de formação integral, né, porque isso é muito grandioso, né? Houve um tempo em que a escola estava tinha sempre aquela tarefa da instrução ou de transmitir, mas geralmente conhecimentos formais, né? Então, hoje, quando se sabe que a escola é esse espaço de formação integral e não só de transmissão de conteúdos, mas de desenvolvimento de habilidades, então é uma tarefa muito grandiosa e é o espaço onde as pessoas estão, falam, sentem, vivem, se desentendem, se reconstroem as próprias relações. Então, eu entendo que a escola precisa oferecer espaços e criar esses espaços que eu chamo de circulação de discurso, que podem ser o bate-papo, que pode ser a conversa, ou as assembleias, enfim. Eu me lembro que, na época da pandemia, eu trabalhava numa escola e, enfim, todos vivemos aquela situação difícil. Percebi que eu ouvia adolescentes
separadamente, individualmente, online, e às vezes elas estavam falando ou se queixando ou trazendo exatamente a mesma dor. Então, Keila, ela não tem mais, ela não me liga mais. Isso, uma amiga falando de uma amiga, né? Então, ela não me liga mais, ela nem sabe mais que eu existo, ela nem se lembra de mim. E aí, às vezes, no horário seguinte, eu estava com a amiga que estava dizendo: eu não tenho mais o que conversar, ela também não me procura para mais nada, ela não deve sentir minha falta. E quando eu fui ouvindo aquelas experiências individualmente, eu falei, gente, elas não estão se falando, né? A gente não está promovendo enquanto escola, por mais que eu tivesse ali como psicóloga, oferecendo uma escuta qualificada, mas o que elas estavam dizendo ali é, a gente precisa conversar, a gente precisa se encontrar de alguma forma. E aí eu me lembro que eu propus um encontro que se chamava assim, Só Acontece Comigo. E era justamente para falar daquelas coisas. Tudo bem que não era tão fácil assim como eu estou contando, tá? Todo mundo de câmera fechada, poder falar sobre o que estava vivendo naquele momento super difícil, não era uma coisa muito fácil, mas eu fui trazendo exemplos sem nomear das dores que eu estava ouvindo naqueles dias. E dizendo da minha preocupação também de que todas as pessoas que estavam ali tinham a sensação de que elas estavam sozinhas, vivendo aquilo de uma forma sozinha, desamparada, sem ter com quem compartilhar e julgando a própria experiência como algo às vezes bobo. Então, eu não vou falar disso com ela. Claro que não, Keila, eu não vou me humilhar, eu não vou ligar, ela não vai nem se lembrar de mim. Então, no momento em que se cria, e aí nesse caso, foi uma reunião, eu falei, gente, eu quero falar com as turmas de tais e tais séries, e eu falei, o tema é esse, só acontece comigo, pensem o que vocês acham que estão só acontecendo com vocês e tragam. Então, essa é uma forma, né, assim, de fazer isso, ou até de instituir momentos, 30 minutos que seja na própria semana, para falar daquilo que estão vivendo. E às vezes é falar sobre amizade, é falar sobre transformações do corpo, é falar sobre como ter conversas difíceis, ou o que fazer se eu estou me sentindo mal, como eu posso ajudar alguém que eu sei que não está bem. É importantíssimo, até para cuidar mesmo, inclusive, não só do desenvolvimento, mas da segurança mesmo das crianças, dos adolescentes, instituir esses espaços que eu acho que a gente pode dar os mais diversos nomes, né? Talvez não palestra, inclusive eles detestam, né? Esse nome, ai, mais uma palestra, ai, ela é o tal da palestrinha, enfim. Mas bate-papo, conversa, roda, círculo. Tinha uma outra atividade que eu fazia também, não nessa época da pandemia, mas já presencialmente, que era o círculo da confiança. Então, lança um tema, é claro que precisa ter uma certa... E precisam existir regras, então só fala quem está com determinado objeto na mão, não é permitido expor, não é permitido trazer nomes, enfim. Mas fazer circular, e aí eles vão construindo também esse círculo da confiança, né? E só é possível construir confiança com o outro, né? Ninguém constrói confiança sozinho. Então, assim, não dá para prescindir do outro para construir confiança. Então, às vezes um tema que circula, uma pergunta e todo mundo precisa responder ou não precisa, não é obrigatório, responde quem se sente à vontade. Então, o que eu posso dizer é que é possível, assim, não é impossível, ao contrário, e eles têm muito o que falar, né? Os adolescentes, eles precisam se sentir um pouquinho à vontade, e às vezes nem tanto assim, mas eles já conseguem compartilhar bastante. Então, acredito que estas experiências podem também acontecer em unidades de saúde. Talvez eu tenha muito menos experiência em unidades de saúde, mas eu percebo quando há, às vezes, propostas de trazer pessoas da mesma faixa etária ou para compartilhar uma determinada vivência, às vezes um grupo que é terapêutico, né? Não necessariamente precisa ser um grupo terapêutico, mas os grupos terapêuticos funcionam muito assim também, no reconhecimento de que aquilo que é meu não é só meu, é do outro também, mas o outro também sente, percebe de uma outra forma e pode me fazer ver de uma forma diferente. Então, o movimento em rede, o movimento coletivo, a conversa, o compartilhamento é algo absolutamente potente assim, para a experiência humana. Eu adorei a estratégia do Só Acontece Comigo. Assim, essa é uma questão, né? Como é que a gente faz um convite que, de fato, dê vontade para eles e elas participarem, né? Recentemente, a gente escutou num trabalho que a gente está fazendo na escola,
de um grupo de adolescentes, assim, não chamem para conversar de saúde mental, não, que ninguém aguenta mais, né, assim, a gente, então, assim, qual é a proposta? Vamos conversar sobre a gente, conversa sobre a gente, sobre, né, e é isso, assim, né, isso acontece comigo, essa coisa, esse tema da confiança é um tema tão precioso, né, porque, assim, com alguns adolescentes em particular, né, quando a gente pergunta com quem você conta, com quem a gente sente, assim, uma fragilidade de laços e um esgarçamento desse suporte, né, que o tecido social deveria dar, dessas alianças. Então, acho que esse ponto, Keila, assim, é fundamental, né, é conversar, mas como é que a gente convida para a conversa, para que essa conversa, de fato, seja uma coisa interessante, instigante e que gere um ambiente de confiança a partir do qual se pode compartilhar determinadas experiências. Eu não tenho muito conhecimento sobre escola, né, unidade de saúde, mas assim, eu acredito muito sim nesse movimento coletivo, né, ali de uma rede. E também, assim, pensando aqui, eu estava voltando ao tempo ali que até hoje ainda é assim, mas que tem muito a mulher é muito criada assim para ter uma rivalidade com outra mulher, né? Não cultivar essa amizade feminina, não acreditar no feminino, nas suas sensações. E eu acho que isso é muito importante também, as meninas terem essa confiança na outra, né? Não ter sempre uma desconfiança que foi o que foi ensinado a gente, né? Desde de pequenininha ali, que tem que ter cuidado com essa amiga. Então, a gente fica um pouco sempre em alerta. E eu acho que é uma tarefa ali que passa pelo discurso, pelas atitudes, é de uma certa forma individual, mas eu acho que vai refletir no coletivo, né? Essa discussão, a leitura desses assuntos, conversa na própria escola, né? Então, eu acho que passa por aí também. Bom, gente, eu queria finalizar agora, realmente, convidando vocês a contarem alguma experiência ou história curta e marcante de vocês, ou de alguma pessoa conhecida também, em relação a essa primeira menstruação, aproveitando também aí esse gancho do livro de Keila e de Jamara. Vou falar da minha primeira menstruação. Eu acho que foi muito interessante porque para boa parte das meninas, a primeira menstruação não é aquele grande volume de sangue, né? E foi assim comigo. Então, eu não reconheci que aquilo era menstruação, aquela borra marrom, aquele algo escuro ali que marca a calcinha. Até que uma pessoa que assim, ajudou minha família durante muito tempo a tomar conta de mim, né, quando eu era criança, falou: você menstruou, ou você virou mocinha. Enfim, aí depois minha mãe orientou que eu comprasse um absorvente, mas uma coisa que eu acho que é muito interessante e que é curioso porque eu percebo que isso marcou muito minha mãe e ela conta disso, ela conta sobre isso. Que nessa época eu tirei todas as bonecas do meu guarda-roupa, coloquei numa caixa e tirei. E assim, e não usei mais. E aí, recentemente, por conta do lançamento do livro, ela me disse que ela, um ano depois, ela disse que eu fui até ela e falei: mãe, eu quero brincar. E ela falou: minha filha, brinque. Você é criança também, você é criança ainda, porque eu menstruei muito cedo, né? Pelo menos eu considero que é muito cedo, eu tinha 10 anos de idade. Mas essa foi a minha experiência. Mas acho que é legal dizer que com o lançamento do livro, as pessoas têm vindo muito conversar comigo e com a Jamara sobre as suas próprias experiências. E aí eu escutei duas, assim, que foram bem diferentes da minha. Uma pessoa que me disse que ela não sabia que ela estava menstruando e ela, de fato, sangrou muito e ela achou que estava muito doente e ia morrer. Então, ela ficou absolutamente assustada com aquilo. Então, achou que ela ia realmente morrer, ninguém nunca tinha conversado com ela sobre isso. Essa foi uma experiência. E a outra experiência que uma pessoa me contou, ela falou: olha, quando eu menstruei, eu falei com meu pai e meu pai me deu um livro técnico, né, sobre fisiologia humana para que eu pudesse ler. E aí eu fiquei pensando muito nisso, falei: gente, olha como que ela foi aprender. Então ela não conversou sobre isso, ela foi ali ler no livro e aí eu associo isso ao nosso livro, enfim. Mas outras, assim, só concluindo um pouquinho, a gente que é do interior, né, que tem família de interior, a gente escuta muita coisa também sobre menstruação. E a gente fala um pouquinho disso no livro. Sim, de que não pode andar descalça se você tiver menstruado, de que você não deve lavar a cabeça se você tiver menstruado, ou não pode comer certos alimentos se tiver menstruado.
Então, tem muitos causos, né, em torno da menstruação. Eu também menstruei a primeira vez aos 10 anos, e aí, né, bem isso que a gente estava falando, era uma mudança de ciclo escolar, no meu caso era uma mudança de cidade, eu estava na casa dos meus avós, enquanto os meus pais faziam, né, providenciavam as questões aí da mudança propriamente dita, e veio também essa borra, né, e foi uma tia que nomeou, que disse, olha, você menstruou, é assim, né? E assim, ela foi bem acolhedora, mas eu lembro do constrangimento de que ela falou isso para minha mãe, né? E depois minha mãe e meu pai pegaram o telefone, por que você não nos falou? Então, assim, a coisa, né, cresce. É, e um certo desconcerto, um sentimento um pouco assim de desamparo por conta de todas as mudanças que estavam em curso, então acho que chegou no momento delicado da vida, né? Eram muitas mudanças ao mesmo tempo. Mas antes disso, eu me lembrei aqui, contando para vocês essa história, que assim, quem menstrua com 10 anos começa a ter mudanças no corpo um pouco mais cedo. E muitas vezes as colegas não estão vivendo essas mudanças, né? Então, assim, essa experiência que é muito heterogênea também. Você tem, né, uma turma de 9, 10, 11 anos, em que algumas já estão tendo suas menarcas, já estão com mudanças no corpo, e outras não. O quanto isso causa também um estranhamento dentro, né, assim, do grupo das meninas, por exemplo. Então, eu lembro de ter vivido bastante isso, assim, que foi uma experiência solitária, porque acho que tínhamos eu e outra garota na turma que já estávamos nesse processo, enquanto as outras estavam realmente com o corpo ainda bem de menina. Bom, a minha foi um pouquinho mais tarde, foi com 12 anos e meio, mais ou menos. Foi uma data que me marcou, que inclusive eu uso essa data em senhas de algumas coisas por aí. E assim, foi uma viagem para uma festa, num parque de exposição, e a gente estava numa casa grande com minha família, a família de uma tia. E aí, quando eu fui no banheiro e vi a borra, eu já sabia, né, o que era. Aí eu falei com minha mãe fez aquela festa, contou para todo mundo. E assim, na hora eu fiquei até um pouco envergonhada, mas eu acho que isso me ajudou a naturalizar essa passagem, esse momento da vida. Me lembro muito de ir para o show, assim, com absolvente, mas, sabe, preocupada, a primeira vez, na rua, na festa, ia demorar na rua, ia queria ir no banheiro, aquela confusão, né, que no início a gente sente. Mas eu acho que a condução de minha mãe foi, assim, acolhedora e muito natural. Então, eu não tive grande dificuldade, também não tinha muitas dores, eu tinha pouca cólica no primeiro dia, então, assim, foi uma experiência boa. E aí, lembrando aqui de casos curiosos, que, na verdade, é na minha vida mesmo, minha mãe chegando de viagem, foi contar para meu pai, porque ele não estava na viagem, aí foi no horário do almoço, estava minha mãe, meu pai, eu e meus 4 irmãos homens, né? E aí ela falou na mesa, aí meu pai, ué, mas pode ficar contando assim para todo mundo. Tipo, só a família, né? E eu tive uma experiência também de precisar pedir a ele para comprar um absorvente para vir na farmácia. E eu fiquei com aquela coisa assim, né? Meio com vergonha e tal, por causa da geração dele e tal. E aí eu falei, pai, eu vou precisar de um absorvente. Ele, como é que é isso? Aí eu escrevi, né? Absorventes com abas, toda a descrição ali, dei para ele, ele foi lá, comprou, e assim, no fim, ele me dando aquele absorvente foi muito simbólico, assim, de conseguir uma abertura, né? De ter coragem de falar com meu pai, e ele, de uma certa forma, teve a dificuldade dele ali, mas super me acolheu e foi muito carinhoso. Então, eu tenho boas experiências. Sei que é uma coisa muito individual, mas, assim, é muito bom falar de menstruação para mim. Massa, gente, maravilha. Poxa, que massa. Eu queria agradecer profundamente pela presença de vocês, pela disponibilidade, pela conversa. Foi um prazer. Parabenizar também Keila e Jamara pelo livro. Dizer para os ouvintes que, para mais informações sobre o livro e como comprar, vocês podem conferir na descrição do episódio. E é isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Obrigada novamente pela participação de vocês e até o próximo episódio.